A esposa prostituta. Esse é o tema que a gente vai ver do guia de estudo da Bíblia, alusões, imagens e símbolos, né? A gente está vendo aqui, ó, como estudar a profecia bíblica. Hoje, terça-feira, a gente vai ver esse tema aí, falando da profeta Oséias e o que é que esse ensinamento tem a ver com o relacionamento de Deus, de Cristo, com o seu povo, né? Então, vai ser rapidinho, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Fica até o final, logo após a vinheta. Vamos lá então, né? Compartilhando a tela com você aqui para você acompanhar visualmente também. Então, terça-feira, imagens do casamento é o nosso tema semanal. Daí a gente está estudando sobre profecias nesse trimestre, abril, maio e junho. Bom, então a gente está aqui, dia 15 de abril de 2025, falando desse tema aí sobre a esposa prostituta. Lembrando que a gente está falando dos fundamentos de Gênesis, pegando o Velho Testamento e mostrando as chaves para entender as profecias e o que Deus traz para a gente no Novo Testamento, né? As duas alianças, a velha e a nova, falam da mesma coisa, têm a mesma essência, o centro é Cristo, é Jesus, e ele de forma didática quer ensinar, apesar do povo ser ignorante, ser rebelde, ser infiel. A aliança é a mesma, ela não muda, a palavra de Deus não muda, Deus não muda. O que muda é a forma como ele decide nos ensinar, para ver se a gente entende, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, ele sempre faz uma introdução bem bacana, pegando um pouco do que está no guia e outras coisas da experiência dele, né? Então, o profeta Oséias foi um profeta marcado por um duro desafio e uma ordem divina de casar-se com uma prostituta. Se você não sabe dessa história, acompanha aí. Se você não sabe dessa história, Deus mandou o profeta casar com a prostituta. E aí tem gente que pode pegar distorcendo, fora do contexto, e falar aí, ó, tá vendo? Que Deus é esse miserável, que Deus é infiel. Então ele aprova a prostituição, mandou o profeta casar com a prostituta, né? Então, porque um texto fora do contexto se torna um pretexto para um monte de coisa errada, né? Então, entenda o contexto aqui, por que é que Deus fez esse pedido. Tem uma instrução, tem uma pedagogia, uma didática por trás disso aí. Então, ó, na verdade, Deus queria uma história ao vivo, para que as pessoas sentissem na pele o que o profeta Oséias estava vivendo. Quando eles viam a esposa do profeta saindo, né, se relacionando sexualmente com as pessoas ali da comunidade, da tribo, do povo, todo mundo sabia, eita, vai a mulher do profeta ali, ó pra lá, ó, coitado do profeta, coitado do profeta. O que o profeta Oséias estava vivendo de dor, as pessoas também sentiam, né? Quando eles viam a esposa dele sair para encontrar-se com outros homens em suas aventuras de infidelidade, o povo sofria junto, o povo passou a sofrer com o profeta as suas dores. E foi nesse momento que Oséias, o profeta, a pedido de Deus, revelou o grande segredo. O que é que Deus tinha mandado ele fazer isso? Às vezes o coração do homem está tão duro que Deus usa de diversas estratégias para a pessoa cair na real, a ficha cair, né? Então Deus me fez casar com uma prostituta porque ele se sente, como eu, um marido traído na história do relacionamento dele com vocês, com o povo de Israel, com os judeus, né? Ele fez de tudo por seu povo, ele deu de tudo e o que recebeu foi a traição, porque o povo foi atrás da adoração de ídolos, colocando outros deuses diante dele. Então perceba que o Velho Testamento tem tudo a ver com o Novo, e a gente vai ver da noiva, o noivo que está vindo, o relacionamento conjugal. Então Deus pede para o profeta casar com a prostituta para mostrar a infidelidade do povo dele, para as pessoas sentir na pele, ó, o profeta ali, né? E aí o escolhido de Deus, o profeta, né, foi, digamos assim, humilhado, foi ali colocado em uma situação que todo mundo ficou, né, chateado, se compadecendo. E aí o profeta chega depois e fala aí, tá vendo? Vocês estão se compadecendo de mim, né? Mas vocês estão fazendo igualzinho com Deus. Então veja que lição, né? Um tapa de luva aí, né? Então, para o pessoal entender as atrocidades que estavam fazendo. Então aqui o guia traz um estudo, uma pergunta, né? O que é a prostituição mencionada na Bíblia? Que lições a igreja aprende com a história do profeta Oséias? De que maneira os cristãos repetiam os pecados de Israel? Então tá aí essas perguntas, que foi um pouquinho do que eu já respondi, já deu spoiler aqui, né? Então tá aqui, ó, Oséias capítulo 1 no verso 2, Oséias no capítulo 3 no verso 1, Apocalipse 17, 1 e 2 também, e do capítulo 18 do verso 1 ao 4. Então dá um pause aí, estuda na sua Bíblia para você ver que tá tudo na Bíblia Sagrada, tá tudo aí no seu texto, tá bom? E você vai ter uma noção dessa relação do velho com o novo, do profeta, da prostituição na Bíblia, da infidelidade e do relacionamento que Deus quer ter com a gente, como a gente está vendo aí, né? Ontem a gente viu aqui os estudos anteriores, se você não viu, pega aí a sequência, desde sábado a gente está estudando esse tema, das imagens do casamento, tá? Então, a gente viu sobre a bela noiva. Então, a mesma mulher, o povo de Deus, em momentos ele é uma bela noiva que Deus cuida, né? Pegou desde criança para cuidar, quando ficou madura,
perfeita, ele foi lá e tomou para si, e agora uma prostituta. Então vamos ver o que é que tudo isso significa, né? Aqui tá aqui os textos, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas tá aqui, ó, Oséias 1, 2, 3, 1, Apocalipse. Dá uma lida, dá um pause aí, confere na sua Bíblia. Então qual é a resposta? O que é que a gente aprende com a história de Oséias, do profeta, e o que é a palavra prostituição na Bíblia? Como os cristãos de hoje, né, repetem os pecados de infidelidade cometidos pelo povo de Deus. Tá aqui, ó, explicando. Quando se fala de prostituição na Bíblia, é no sentido espiritual. Quando somos infiéis a Deus, desobedecendo, trocando por outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Deus. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, né? Então não é para colocar nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quando você coloca qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus, você está sendo infiel, né? Tá se prostituindo. Então, os cristãos de hoje praticam ensinos errados e têm comportamento contrário àquilo que a Bíblia ensina. Adão foi infiel com Eva quando Deus pediu para não comer. Ó, se você comer, você vai morrer, não coma. Né? A árvore do bem e do mal, senão você vai conhecer o mal. Mas a Eva e Adão foram lá e aceitaram. Eva porque foi enganada, Satanás enganou e a curiosidade, né, deixou crescer em si ali a dúvida. E Adão porque colocou o amor a Eva acima do amor a Deus. Então, Adão traiu porque ele decidiu amar mais a Eva, seguir o destino que Eva tinha colocado para si do que confiar em Deus, amar a Deus e obedecer. Aqui tem um comentário também do professor Gilberto. Ó, Deus alertou de forma veemente o seu povo no passado a respeito da prostituição espiritual, quando eles adoravam deuses falsos para agradar outras nações ou porque duvidavam da presença divina entre eles. Então o povo, mesmo com tudo ali, com milagres, com nuvem, com maná caindo do céu, com proteção e tudo, eles, na primeira oportunidade, faziam bezerro de ouro, faziam as atrocidades, distorciam tudo, né? E Deus sempre buscando ensinar a redimir. Aí Deus pediu para habitar no meio deles, fazer santuário, explicou sobre a expiação, sobre o sacrifício. Aí a galera achou que era a arca que tinha poder, então decidiram adorar a arca, imagina, da aliança, botar a arca na frente e não entendiam nada, né? Depois o templo, achava que o templo, as paredes, então não entendia que Deus é Deus, né? Sempre procurava adorar coisas. A partir do Novo Testamento e no período pós-igreja primitiva, alguns ensinos e práticas pagãs foram introduzidas na igreja cristã, como, ó, isso aqui, ó, a beatificação de santos. Isso não é bíblico, né? Ah, santo isso, santo aquilo, santo isso. A infalibilidade papal, né? Como papa, como sendo o representante de Deus na Terra. E na Terra só tem um, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente falou isso. Até no final aqui um vídeo falando das heresias que o Papa falou, o Papa Francisco, né? Você vê como ele está destoando da Bíblia, né? Então, assim, o pessoal dizendo que o Papa é infalível, ele sabe de tudo, ele é Deus na Terra, perdoa pecado, enfim. A guarda do domingo, que é o Sunday, o dia do venerável Deus Sol. Não sei se as pessoas, a maioria dos cristãos guardam o domingo, né? Ao invés do dia santo, abençoado e santificado por Deus no jardim do Éden, na criação do mundo, que é o sábado. E aí vem narrativas, né, distorcidas, interpretações, né, cabulosas para dizer que foi abolido, mesmo Jesus dizendo que ele não veio abolir nada, ele veio cumprir, ele veio dar exemplo e mostrar como é que tem que fazer. A adoração de imagens e outras situações que bem conhecemos. Com isso, o povo traiu a Deus, o marido fiel, que, a exemplo de Oséias, fez de tudo para redimir a esposa ao seu convívio, através do perdão e dos inúmeros apelos para uma vida santificada, através do abandono dessas práticas impuras, né? Então tá claro aqui, infelizmente, muito cristão tá se deixando levar pela infidelidade, achando que está sendo fiel, né? Essa é a armadilha do diabo, né? Na cabeça de quem faz isso, ele está sendo fiel, ele está seguindo a Deus, igual os fariseus, né? Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos ali, queriam mataram Jesus, crucificaram, dizendo que Jesus estava blasfemando, que Jesus, eles estavam achando que eles estavam defendendo a Deus mais do que Jesus. Olha que nível chega a presunção, a arrogância e a ignorância das pessoas, né? Ou seja, nem Jesus vindo a pessoa entendeu. Jesus veio para os seus e os seus não reconheceu, não aceitaram. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Muitos cristãos que se dizem seguidores de Jesus Cristo não seguem nada que Jesus Cristo ensinou e veio mostrar aqui, né? Ele veio mostrar que os 10 mandamentos são imutáveis, que a palavra dele é imutável, que a gente é salvo pela graça por causa do sacrifício dele. E quando a gente aceita essa salvação de verdade, por amor, o motivo tem que ser esse, por amor, não é por segundo as intenções de ter recompensa, de ter a vida eterna, como muita gente vai, né? Como é que eu faço para ter a vida eterna? Não, como é que eu faço para demonstrar o meu amor por você? Porque a demonstração de quem o ama é a prova da obediência, é guardando os mandamentos. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando você ama de verdade, você aceita, a demonstração disso
é na sua obediência. As suas obras é que vão mostrar se você ama ou não de verdade, se é da boca para fora. Tá? Então a sua obra, a sua obediência não é para te salvar, é para demonstrar que você aceitou a salvação. Tá bom? Isso é muito claro na Bíblia, só que muita gente distorce, né? E aí quer lançar narrativas pífias, justificativa, mimimi para desobedecer a Deus e viver uma vida conforme seus desejos, né? E não conforme o que Deus pede. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, no guia, voltando aqui. Aqui no guia continua aqui, ó. Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou escolher uma esposa, que foi o povo de Israel, né, para ser a testemunha, o povo que ia ser o exemplo para pregar e conquistar as outras nações, né, ir por todo mundo e pregar. Então, foi isso que Deus pediu. Só que ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, Deus aceitava e voltava e tentava restaurar essa mulher infiel, né? Essa prostituta, que é o povo de Deus, né? Aqui vem a Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo no futuro, né? O povo de Deus, com o qual ele fez uma aliança, se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. E hoje é assim ainda, né? Cheio de paganismo, cheio de crença de vida após a morte, de espírito alma vagando, né? Uma consciência fora de um corpo, né? De seio de Abraão, purgatório, inferno, ou seja, todas as crenças contrárias à Bíblia. A Bíblia fala que há um só Deus, um só corpo, um só batismo, né? E as distorções, hoje com mais de 35 mil igrejas cristãs, denominações, imagine, né? A que ponto chegou essa prostituição. E lá no Apocalipse a gente vai ver que tem a grande meretriz, e aí fala da Igreja Apostólica Romana, né? Que é aí o Papa, o sistema papal, na verdade, que é a grande fomentadora de mudança de mandamento, mudança de Bíblia, né? Mudou o calendário, as leis e o tempo, a profecia é essa. E as meretrizes, né? A grande prostituta e as suas filhas meretrizes ali, né? Que são as igrejas cristãs que se apegaram nessas ideologias diabólicas impostas por Roma, né? A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando a transgressão e a apostasia que permanecem até hoje. Então é isso aí. E ainda com discursos, pastores que se dizem teólogos, buscando aí hermenêutica, exegese, distorcendo tudo para justificar o errado. Né? Imagina, até o diabo chegou para Jesus e falou, né? Se você é filho de Deus, desce da cruz aí. Se você se jogue daqui, que os anjos vão te segurar. Né? Transforma essa pedra em pão. Então, usando textos da Bíblia para tentar provar, tentar fazer Jesus largar a sua missão, né? Então, quando lemos o último convite à humanidade chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu, né? Sai dela, povo meu. Sai dessa ignorância, dessa heresia, dessa blasfêmia, dessa prostituição. E não chama o povo de desconhecido, é povo meu. Ou seja, ele está falando que é o povo dele mesmo, que quer segui-lo, mas está indo pelo caminho errado. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com seu sangue. A cruz de Cristo, mais do que qualquer coisa, mostra o desejo intenso do Senhor de salvar o seu povo rebelde. Muito bom isso aqui, né? E um comentáriozinho para a gente finalizar. Olha aqui, fala aqui, ó. Quando o povo de Deus era infiel a Deus, indo atrás de outros deuses, ele era comparado a uma prostituta, e a aliança do casamento era descrita como quebrada. Por outro lado, quando o povo de Deus era fiel a Deus, a aliança do casamento era celebrada. E Israel, ou a igreja, o povo, era comparado a uma linda noiva. Então, a Bíblia, as profecias, quando fala de noiva, a mulher de branco, em cima de uma... Está falando ali do povo fiel, remanescente, que obedece, né? Os descendentes ali, realmente, que estão limpos, puros, buscando o correto. Só que esse mesmo povo depois vai para o deserto e depois vira uma mulher de vermelho, uma prostituta, cheia de adornos. Ou seja, se corrompe. A mesma mulher, e o João na visão fica besta porque é a mulher que estava fugindo do diabo, né? Vestida de branco, que era perseguida. Depois o diabo, com as suas estratégias, com a sua astúcia, ele corrompe essa mulher. Ou seja, ele não mata a mulher, ele faz a mulher desonrar a Deus. Ele conquista a mente e o coração dessa mulher, ao ponto de ela se ficar toda de vermelho, escarlate, cheia de adorno, toda pintada, ou seja, se prostituiu, né? Então a prostituta e a noiva. E aí fica essa reflexão, né? A gente está sendo noiva correta ou prostituta? Né? Quando você desobedece, quando você dá prioridade aos seus prazeres carnais, aos seus desejos, você está sendo uma prostituta. E quando você decide obedecer, você está sendo a noiva fiel. Você está sendo aquela mulher que Deus tanto esmera, né?
Então, um eco dos profetas hebreus, o livro do Apocalipse usa a metáfora conjugal para significar o contraste entre as duas versões da mulher, que quer dizer a igreja, o povo de Deus. A noiva, enfeitada para seu noivo, lá em Apocalipse 21, 2, representando o povo de Deus com quem ele habitará na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 e 3. Por outro lado, a grande prostituta, que representa a igreja adúltera, que corrompia a terra com a sua prostituição. É o diabo usando, né? Então, uns vão se manter fiéis, se conservar e puros, né? Íntegros, e outros vão se prostituir, vão se perder. A gente precisa tomar essa decisão, né? Tudo está se referindo a isso. A quem a gente vai adorar? Qual o caminho que a gente vai seguir, né? Então é isso, terça-feira traz essa mensagem pra gente de reflexão, que a gente possa colocar em prática e estar sempre buscando a Deus em primeiro lugar e por amor, não com segundas intenções, né? Por ganhar isso, por querer estar na vida eterna. A gente tem que fazer por aceitar o sacrifício que ele fez. Ele morreu para me salvar, para salvar você, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, clicando no sininho aí. Então, essa é a forma que você tem para agradecer a gente aqui, tá? Se você gostou, faz isso aí porque você vai receber os avisos dos próximos vídeos, de muita coisa que eu posto aqui no canal. E, mais importante, você vai ser um multiplicador dessa mensagem. Pode ser que tenha alguém querendo ver um estudo da Bíblia assim, com esse tema. E você curtindo, comentando, se inscrevendo, o YouTube vai poder levar esse vídeo para outras pessoas que estão pesquisando alguma coisa na internet com relação a casamento, com relação à palavra de Deus, tá bom? Então, seja essa mão ajudadora aí. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.